Fala aí galera, aqui é o JP e a gente continua agora o nosso estudo da termoquímica. Vimos aí no nosso primeiro vídeo o que é essa área aí da química, dentro da fisicoquímica. Também estudamos aí alguns conceitos como calor, também unidades de medida para esse calor e a definição de entalpia e, obviamente, do que é mais importante para a gente, da variação de entalpia. Vamos seguir então com mais alguns tópicos. Bom, uma vez que a gente entende que a variação de entalpia vai ser equivalente ao calor que está envolvido nesses processos, a gente consegue classificar os processos de dois modos. Mas antes a gente precisa de uma conceituação importante. Bom, se a gente considera tudo que existe como universo, basicamente a gente sempre vai separar o universo em dois grupos. Uma parte que a gente chama de sistema, que é uma porção desse universo que a gente vai pegar para estudo. Esse sistema também, paralelo a ele, a gente tem a vizinhança. O que é a vizinhança? É tudo que ficou fora dessa região que eu considerei como sistema. Tá? Então, sempre eu vou ter um sistema e uma vizinhança. Ok? E quando a gente fala desse nosso sistema, a gente pode classificá-lo de três modos. Então, a gente pode pensar num sistema dito aberto, que é quando eu tenho um sistema que consegue trocar matéria e energia com a vizinhança. Também a gente tem um sistema dito fechado, em que eu não tenho troca de matéria, eu tenho apenas troca de energia com a vizinhança. E um sistema dito isolado, que é quando a gente não tem nem troca de matéria e nem troca de energia com a vizinhança. Tá? Numa comparação para a gente pensar, se eu pensasse numa garrafinha de água, numa garrafa de água fechada, eu teria ali um sistema fechado, ok? Já uma garrafa destampada, eu teria um sistema aberto. Então vamos pensar, quando eu tenho a garrafinha de água destampada, a água que está dentro dela pode sair, ok? Por exemplo, por evaporação. E também, se eu pego, por exemplo, água gelada na minha garrafinha e deixo ela destampada, essa água pode esquentar, então ela pode trocar energia com o ambiente, com a vizinhança. Então, é um sistema aberto. Num sistema fechado, então eu tenho a mesma garrafinha com água gelada, mas ela está tampada. A água que está lá dentro não consegue evaporar e sair desse meu sistema. Mas, ainda assim, a água pode esquentar. Por quê? Porque ela, mesmo que não troque matéria, ela consegue trocar energia com a vizinhança. Um sistema dito isolado seria a gente pensar, por exemplo, numa garrafa térmica tampada. Por quê? Porque aí a gente não teria, por exemplo, evaporação da água que está lá dentro e, como é uma garrafa térmica, ela é própria para evitar essas trocas de calor, essas trocas de energia. Então, a gente não teria aí troca de energia. É óbvio que mesmo uma garrafa térmica que a gente tenha, ou mesmo se a gente pensa aí num cooler, a gente em algum momento vai acabar tendo uma troca de energia. Então, assim, a gente considera, o próximo disso, mas é muito difícil eu ter um sistema totalmente isolado. Então, a gente reduz essas trocas de energia, mas ainda assim elas ocorrem. Por isso que mesmo uma garrafa térmica, depois de várias horas aí, ela vai acabar aí, por exemplo, se está gelado lá dentro, vai acabar esquentando e vice-versa, ok? Mas, de modo geral, acho que isso fica bem simples para a gente entender. Então, os três tipos de sistema que a gente tem. Bom, uma vez que a gente entende essa ideia de sistema e de vizinhança, a gente classifica os nossos processos. Processo aqui entenda que eu posso falar de uma reação química ou também uma mudança de estado físico, tá? Que são os dois tipos mais comuns de processos que a gente vai ver. Um processo dito endotérmico é um processo em que há absorção de energia. Então, se o sistema vai absorver energia, a gente vai considerar que o ΔH do sistema é positivo, ok? E o que a gente observa também? O calor vai passar da vizinhança para o sistema. Então, o sistema vai ficar com mais energia, digamos assim, ok? E aí um detalhe, se a gente considera esse ΔH como sendo justamente o calor envolvido nessa reação, como a vizinhança está perdendo energia para o sistema, a temperatura da vizinhança vai diminuir. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, na questão de uma reação química e tudo mais, em que eu vou acompanhar com um termômetro.
A gente sempre tem que lembrar que o que eu vou observar no termômetro é o que está acontecendo com a vizinhança. Então, se eu observo, por exemplo, que a temperatura no termômetro diminuiu, é porque justamente o sistema absorveu energia, ok? Para poder fazer essa transformação. E uma comparação que é legal que a gente possa pensar aí nessa questão de endotérmico e de absorver ou liberar, ou de ganhar e perder energia, seria como se fosse um saldo bancário. Então, quando você absorve energia, quando você ganha dinheiro, o seu saldo bancário fica positivo, ΔH positivo, ok? Então, aqui é o sentido da movimentação do calor, né, dessa energia. Ela passa da vizinhança e vai para o sistema. Aqui também a gente pode guardar que endotérmico eu faço absorção, porque a gente pensa que o sistema está absorvendo. Então, endotérmico, absorção de energia, ok? Por outro lado, se um processo não é endotérmico, ele vai ser considerado exotérmico, tá? E o que significa isso? Então, é a lógica contrária do que a gente acabou de falar. Então, se eu não estou absorvendo energia, eu estou liberando. Então, ocorre liberação de energia. Se o ΔH não é positivo, aqui então ele será negativo, ok? E qual que é o sentido do calor? Se antes o calor saía da vizinhança e ia para o sistema, agora é o contrário. Ele sai do sistema e vai para a vizinhança. Então a vizinhança pega essa energia na forma de calor para ela. Consequentemente, a gente observa que a temperatura da vizinhança vai aumentar, ok? Lembra que a gente considera a vizinhança aí pensando no termômetro, então eu observo que a temperatura no termômetro está aumentando, ok? Isso aí no caso de uma reação química, por exemplo. Então tá aqui, o sentido do calor é sair do sistema e ir para a vizinhança. Consequentemente, eu tenho aí que numa transformação aí exotérmica, o sistema vai ficar com menos energia do que tinha, porque ele vai estar perdendo. Então, o saldo bancário dele ficará negativo, né? Se a gente pensasse em dinheiro, perdendo dinheiro, saldo negativo, ok? Então, dois casos, endotérmico e exotérmico, ok? Sempre considerando aí que de uma forma ou de outra a gente vai ter uma movimentação de energia. Bom, então a gente agora pode pensar em alguns exemplos para esses processos. Vou trazer aqui exemplos tanto de reações químicas quanto de transformações físicas. Tá? Então, por exemplo, primeiro caso aqui, quando eu faço a combustão da gasolina, ou lembrando que combustão aqui é um sinônimo para queima, tá? E assim como qualquer tipo de combustão. Na combustão, a gente observa aí que ocorre liberação de energia, que é o que a gente observa como fogo, na forma de luz e calor. Opa, se o sistema está liberando energia, então a gente observa que a vizinhança esquenta. Consequentemente, o sistema está perdendo energia, está liberando energia, então é exotérmico. Toda combustão é exotérmica, tá? Então isso daqui é um detalhe muito útil para a gente, para lembrar. Ficou na dúvida sobre esquentar e esfriar? Pensa numa reação química, pensa aí na combustão. Combustão é exotérmico sempre, e aí eu vou ter sempre esse aumento da temperatura da vizinhança. Fotossíntese. Bom, para ocorrer a fotossíntese, a gente precisa de luz solar. Por quê? Porque eu tenho a absorção de energia na forma de luz solar. Consequentemente, se eu absorvo energia, se eu estou absorvendo, então a fotossíntese é um processo endotérmico. Vai ter um ΔH positivo. Derretimento do gelo. Bom, se a gente pensar no gelo como nosso sistema e a vizinhança para poder situar esse gelo, o que acontece? O gelo rouba calor da vizinhança, então ele vai justamente absorver calor para poder passar do estado sólido para o estado líquido. Então, no derretimento do gelo, a gente tem aí justamente um processo endotérmico, ok? Perceba que a sensação que a gente tem, né, com relação a frio e quente é o seguinte: sempre que perdemos energia para o ambiente, a gente tem uma sensação de frio, ok? E por outro lado, se a gente ganha energia do ambiente, ok? Se a gente rouba energia do ambiente, aí a gente fica com sensação de quente, ok?
Quando a gente pensa aqui na dissolução de soda cáustica, caso você nunca tenha observado, a soda cáustica, quando você pega ela sólida e dissolve em água, mesmo sem você esquentar ou fazer qualquer coisa com relação à temperatura, você observa que o recipiente onde está ocorrendo essa dissolução esquenta. Então, justamente essa dissolução libera energia. Então, é um processo exotérmico. Com relação à respiração celular. Então, quando a gente faz a respiração celular, né, no caso da respiração aeróbica, por exemplo, que acontece com a gente, o nosso corpo pega essa glicose, pega o oxigênio e aí faz transformar em gás carbônico e água. E aí, justamente nessa transformação, eu tenho uma liberação de energia, que é justamente a energia que a gente utiliza para poder falar, para se movimentar, para manter o nosso corpo aquecido. Se eu libero energia, então eu tenho aqui um processo exotérmico. Caso você se lembre aí também do conteúdo de biologia, né, e mesmo dessas reações, a respiração celular é exatamente a mesma equação química que ocorre aí na fotossíntese. A diferença é que a fotossíntese sai de uma parte e vai para outra, né? E a respiração celular faz essa volta. Então a gente pode pensar que, se num sentido direto um processo é endotérmico, no sentido inverso ele vai ser exotérmico, tá? Então sempre vai ser o contrário um de outro. E um último exemplo aqui é com relação às compressas frias. Perceba que nessa compressa fria, né, por exemplo, quando você sofre uma lesão, e aí você simplesmente rompe o lacre dessa compressa, ela esfria imediatamente. E por que a gente observa esse resfriamento? Por quê? Porque geralmente ocorre a dissolução de uma substância em água, e nessa dissolução eu tenho a absorção de energia. Então ela rouba a energia da vizinhança. Por isso que a bolsa térmica vai acabar ficando mais fria, ok? Então se ela rouba calor, se o sistema rouba calor, absorve calor para si, então eu tenho uma transformação aí também endotérmica, ok? Bom, a gente fecha aqui mais uma parte do nosso estudo de termoquímica. Temos ainda vários outros conceitos e também como que a gente vai calcular esse calor, essa variação de entalpia nas nossas reações e nas nossas transformações. Continuamos então logo mais. Tchau, tchau.